Os que quebrarem as leis pagarão segundo o rigor da lei. Vamos hoje, na mensagem de hoje, mostrar o que é a Bíblia e o que é a lei de Deus. Temos aprendido aqui algumas lições, mostrando as razões porque ainda há condenação para o mundo, para pessoas do mundo. Muito embora a obra de Deus tenha sido realizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada é a régua de Deus. A régua que evidencia, que diz que todos nós estamos errados. A lei de Deus diz em que nós estamos errados, em que ponto estamos errados. Portanto, guarde bem isto. A Bíblia Sagrada é a régua de Deus, que evidencia, que diz, que mostra onde estamos errados. A lei de Deus diz em que nós estamos errados, onde nós erramos diante de Deus. Primeiro, a Bíblia, a régua de Deus, diz o seguinte para nós, começando com a leitura de Romanos 3, 10 e 12. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum só. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram imundos ou inúteis, dependendo da tradução. Não há quem faça o bem, não há um só. Portanto, a régua de Deus está evidenciando, dizendo, esclarecendo que nós pecamos e que somos pecadores. Não pecamos ou seja, não somos pecadores porque cometemos pecados. Cometemos pecados e pecamos porque somos pecadores. A Bíblia contundentemente afirma: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, porquanto todos os homens pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. São muito claros os textos quando se trata da Bíblia como régua de Deus que evidencia, que diz, que declara que eu, você, nós erramos. Estamos errados. Lembra de Mateus capítulo 22, verso 29, nas palavras de Jesus? Vocês estão errados, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A lei de Deus diz em que nós erramos. Onde nós erramos. É como você receber em casa a declaração de uma multa que você recebeu na rodovia. Vai dizer a altura do quilômetro, a rodovia e a razão da infração. A lei de Deus é assim. Ela mostra para nós exatamente onde nós erramos, como nós erramos e onde nós erramos. Vamos lá, o que diz a palavra de Deus? Vou repetir mais uma vez, em Mateus, capítulo 22, versículo 29, vós errais não conhecendo as Escrituras. Aqui está o primeiro ponto do nosso erro. Não conhecer as Escrituras. Se lembra da mensagem que eu preguei aqui alguns dias atrás, que o saber não pode salvar. Eu sei, mas infelizmente a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. São assim as infrações do trânsito. Eu sei que não posso ultrapassar o sinal aberto ou fechado. Eu sei que eu não posso passar numa velocidade em determinado lugar quando a placa diz que eu não posso. Eu sei, mas às vezes eu faço. Erramos. Portanto, a lei de Deus está dizendo: vocês estão errados porque vocês não conhecem as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus. Salomão escreveu dizendo o seguinte, ele declarou
Em Provérbios capítulo 1, versículo 32, o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos, o desvario dos insensatos os destruirá. A loucura, a insensatez dos insensatos vai destruir. João capítulo 8, verso 32, o que disse Jesus? Conhecereis a verdade, não apenas saber da verdade, mas conheçam a verdade e ela libertará vocês. Se, pois, a verdade libertar vocês, vocês serão totalmente livres. Por isso, Jesus tem razão quando diz: vocês estão errados em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E aqui eu lamento que há tantas pessoas que até usam a Bíblia, carregam a Bíblia, utilizam da Bíblia, mas lamentavelmente não conhecem a Bíblia, e até muitos que tentam ensinar a Bíblia e pregar a Bíblia, mas não a conhecem. Estão errados. É o que a Bíblia Sagrada nos ensina. A lei de Deus está sinalizando em que e onde nós estamos errados. Ainda Eclesiastes capítulo 18, versículo 4, escreveu o rei Salomão: o céu e a terra passarão. Aliás, desculpe, Mateus capítulo 24, verso 35. Jesus Cristo afirmou dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É bom se conhecer a Bíblia. É bom se conhecer as Escrituras. É bom saber o que elas falam a respeito de mim e dos meus erros. Eclesiastes 8:4 escreveu Salomão: a alma que pecar, essa morrerá. Melhor dizendo, Ezequiel, desculpe. O profeta Ezequiel foi quem escreveu, movido pelo Espírito de Deus, dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. Chega a vez do apóstolo Paulo terminar o assunto dizendo, no capítulo 14, verso 12, da epístola escrita aos Romanos: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Já viu alguém que infracionou a lei de trânsito e a multa veio para outra pessoa? Não. Quem errou pagará pelo erro cometido. O pai não paga pelo filho, nem o filho pelo pai. Cada um pagará por si mesmo. A iniquidade de cada um cairá sobre si. Portanto, é bom lembrar que quem comete erros contra a lei de Deus pagará segundo o rigor da lei. Ainda Mateus capítulo 5, versículo 18, o que disse Jesus? Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Deus é muito claro conosco. Aquele que não poupou, que não perdoou nem o seu filho, antes o entregou por nós. Se o caminho da nossa salvação era a morte do seu filho, então Deus não poupou nem a morte do seu filho. Porque ainda há condenação? Estamos vendo as razões e espero que você esteja aprendendo, esteja sendo instruído para que não seja pego de surpresa. Para isso, estamos aqui, diante da palavra de Deus, a régua que evidencia, que diz que nós erramos, mas da lei de Deus que diz onde e quando nós erramos e qual é a gravidade do nosso erro. Espero que você, meu querido amigo, meu querido irmão, tenha entendido essas verdades, mas vamos continuar ainda pregando sobre este assunto até chegarmos à conclusão em João capítulo 3, versículo 16, a série de mensagens que nós pregamos há poucos dias atrás. Eu quero terminar orando mais uma vez. Pai, muito obrigado. Obrigado mesmo, Senhor, de todo o coração, por saber agora que somos errados, por saber, ó Deus, onde e como erramos, a gravidade do nosso erro. Obrigado porque o Senhor é muito justo para conosco e não nos deixa enganados. Obrigado pela tua palavra, Senhor, escrita.
Obrigado, meu Deus, pelos pregadores da tua palavra, os arautos do Senhor, que o Senhor tem levantado para anunciar estas verdades a todos nós. Oramos agradecidos por aqueles que participam, ó Deus, deste trabalho, que estão inscritos nesse canal, que estão na linha de transmissão, que recebem as mensagens. Deus abençoa as suas vidas, abençoa as suas famílias, abre os seus entendimentos, ó Deus, que os seus corações sejam abertos, como diz a tua palavra, rasgados, a fim de que o Senhor Jesus possa achar lugar para fazer ali morada. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua vida, muito obrigado pela sua família. Minha oração é que Deus esteja abençoando vocês, que o seu dia seja regado com a graça e a misericórdia do nosso grande e poderoso Deus. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir. Forte abraço.